a realização dessa Conferência Nacional da Saúde, com a participação da ministra da Saúde, Nízia Trindade, foi ovacionada, ela é muito querida na comunidade da saúde, a comunidade sofreu muito, né, por causa da Covid, morreu muito médico, morreu muito enfermeiro, sofreram muito, então foi uma conferência histórica, foi a maior conferência da história do setor, com mais participação, a ministra foi ovacionada, e depois veio o presidente Lula, que também foi ovacionado, e ele garantiu que ela permanece. Então, por isso eu botei aqui como o título aqui da live, porque evidentemente que isso é uma coisa importante no Brasil hoje, essa garantia de que a saúde não vai cair nas garras de Arthur Lira ou do Centrão, né? A saúde é estratégica, é onde o Estado é mais importante. No caso do Brasil, em função do SUS, é onde o Estado tem uma capacidade de investimento muito grande. De fato, Miguel, boa tarde a todos que estão assistindo aqui o Jornal da Fórum. Foi um evento, né? Essa abertura da Conferência Nacional de Saúde foi muito simbólico, né? Principalmente pelo fato de que o Brasil atravessou nesses últimos anos um período tenebroso na área da saúde, né? Pandemia do coronavírus com gestão desastrosa, é uma das principais marcas negativas do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? E uma das promessas de campanha do Lula era justamente retomar a importância do SUS, da saúde pública, né, expandir os programas, retomar programas que estavam parados, né, investir na ciência nacional, investir na fabricação de medicamentos, de vacina em solo brasileiro, enfim. E a escolha da ministra Nízia Trindade para a saúde também foi uma escolha um tanto quanto simbólica. Afinal, a Nízia Trindade, ela não é médica, né? Ela vem da área da sociologia, só que ela trabalhava na Fiocruz, e ela teve um papel muito importante aí como uma das vozes sensatas, né, no período da pandemia, no enfrentamento ao discurso negacionista do bolsonarismo, do Bolsonaro. Agora, o que me chamou a atenção bastante nessa conferência, Miguel, foi a defesa enfática que o Lula fez da Nízia Trindade, né? Ele não foi que simplesmente ele anunciou que ela está mantida. Ele, mais do que isso, né? Ele falou: o Ministério da Saúde é do Lula, o Ministério da Saúde é do governo, sou eu quem decido. Então ele mandou um recado muito claro para o União Brasil, que estava pleiteando, né, uma indicação ao Ministério da Saúde, que queria retirar a Nízia Trindade do comando da pasta, sem nenhum motivo concreto, apenas para fazer jogo político, apenas para pressionar o governo e ganhar sua cadeirinha ali no governo, né, ganhar mais uma cadeira no governo, no caso, né, mas não havia nenhum motivo concreto, pelo contrário. A saúde vem sendo muito bem gestionada, a ministra Nízia Trindade vem fazendo um bom trabalho, vem retomando programas importantes, né? Retomou essa semana o programa de saúde mental, que é o antagonismo ao que o bolsonarismo fazia, né? O que o governo Bolsonaro fez. O governo Bolsonaro chegou ao seu Ministério da Saúde a publicar editais retrocedendo à época do eletrochoque, né? Para tratar a saúde mental. Uma coisa absurda. Então, foi muito simbólico, e mais do que manter a Nízia Trindade no ministério, o presidente Lula fez um discurso inflamado em defesa da ministra, dizendo que quem manda no Ministério da Saúde é ele, e a Nízia, ele só troca ministro da Saúde quando ele quiser. E pelo tom que ele passou, dá para ver que ele não pretende mexer tão cedo, Miguel. Tem um comentário aqui da Luza Bastos, que eu achei curioso, achei engraçado. Lula jogou gelo no chope do Arthur Lira. O Arthur Lira era um dos que queria. Todo mundo lembrou também, porque teve o caso da Dilma, né, que ela acabou cedendo ao Centrão, o ministro da Saúde, não adiantou nada, não ganhou estabilidade, pelo contrário, o Centrão ficou mais forte. Então, parabéns, Lula, por ter mantido. Boa observação sua, Ivan, porque o Lula ele faz um discurso político completo, né? Ele faz a comunicação completa, né? Quando ele diz que é o Ministério do Lula, é muito claro, não é o ministério que vai ser contemplado na alguma disputa partidária, ou algum interesse de votação, alguma coisa assim, né? É o Ministério do Lula. Agora, a própria Nízia Trindade, ela deve a força dela
a ela própria e a força da comunidade da saúde. O Lula é um grande cara, muito consciente. Agora, a comunidade da saúde no Brasil possivelmente é a comunidade mais forte do país, né? Por razões óbvias, é a maior do país, né? Você juntar todos os enfermeiros, médicos, pessoas que trabalham com saúde, a área da universidade, a área da pesquisa, não pode esquecer isso. Saúde não é só médico, nem só enfermeiro. Muito pesquisador, muito professor, muita gente envolvida. Tanto que a Anísia Trindade é socióloga, né? Ela era presidente da Fiocruz, e a Fiocruz é um país, né? É um país, aquilo é muita gente ali, é muito importante para o Brasil. Sem a Fiocruz a gente morria, né? Porque a Fiocruz fez as vacinas para a Covid, ela faz tudo quanto é vacina no Brasil, as doenças mais graves ainda, que são perigosíssimas, a Fiocruz faz tudo, tem capacidade de ampliar, a Fiocruz tem uma filosofia moderna, Ivan. A Fiocruz ela é a joia da coroa do Brasil, né? Juntamente com a Petrobras e com outras coisas, mas ela é uma das joias da coroa, porque ela investe em pesquisa no momento em que o Brasil sofre muito com a carência de pesquisa, tem essa joia da coroa, né, que tem esse corpo de excelência de funcionários, e ela era presidente da Fiocruz. Exato. Isso a pandemia da Covid, boa parte dela só foi possível enfrentar, apesar de todos os percalços, né, apesar de toda a dificuldade imposta pelo governo Bolsonaro, graças a instituições como a Fiocruz, graças à comunidade médica brasileira, graças ao Sistema Único de Saúde, que mesmo com todas as dificuldades impostas pelo governo Bolsonaro, não cederam, né, continuaram fazendo o seu trabalho, porque se dependesse do Bolsonaro, Fiocruz estava desmontada, sequer existia, né? Então, poderia se dizer que foi até um gesto de resistência, né? Como os servidores da saúde, como a Fiocruz, como os cientistas brasileiros, a comunidade científica como um todo, atuou em resistência ao negacionismo do governo Bolsonaro, porque se dependesse dele, não tinha nada disso, né? Sim, lutaram com a própria vida. Muitos morreram. Eu entrevistei um médico aqui que ficou na linha de frente, e ele falou: Miguel, eu entubei amigo meu, médico, um monte, enfermeiro, médico, que eu vi morrer na minha frente, né? Eu não sabia se eu ia ficar vivo no dia seguinte, porque a gente tende a esquecer, mas os primeiros meses de pandemia, a primeira onda, morreu muita gente muito rapidamente. Teve picos enormes de morrer 4, 5 mil pessoas, 6 mil pessoas por dia no Brasil, né? E enquanto isso, o presidente Bolsonaro não fazia nada, né? Pelo contrário, promovia fake news, negacionismo, publicamente na televisão, saía às ruas, né? Promovia aglomeração. Imagine um médico, um enfermeiro ali no fronte de batalha, pedindo, pelo amor de Deus, às vezes alguns pediam nas redes, gente, por favor, usem máscara, porque senão vocês vão atrapalhar o nosso trabalho. Porque havia um problema muito grave da pandemia, que o Bolsonaro, evidentemente, como ele é um criminoso, ele finge ignorar também, que era o seguinte: era preciso evitar a superlotação dos hospitais, porque a superlotação causaria um caos, e no caos morreria todo mundo, não só de Covid, porque qualquer probleminha que você tem, você quebra uma perna, você vai para o hospital, senão você morre. Sangra, qualquer coisa, você morre. Então, os hospitais tinham que ser preservados. Então, as pessoas era muito importante que as pessoas não pegassem o vírus, não pegassem, para não precisar ir para o hospital, para aquele negócio se diluindo. Era o plano global, foi um plano montado pelos maiores estrategistas do mundo, um plano baseado no bom senso, puro e simples, né? Que era preciso preservar os hospitais para que eles fossem recebendo aos poucos. Deu certo, era um plano, era a única maneira de fazer, deu certo. Evitamos muita morte, o mundo evitou muita morte, mas no Brasil, infelizmente, tínhamos um presidente negacionista que acabou atrapalhando, tanto que há estimativas feitas até por uma CPI que foi realizada no Brasil, de que pelo menos, sei lá, 300, 400 mil pessoas não precisavam ter morrido. Centenas de milhares de vidas poderiam ser poupadas no Brasil. Foi a estimativa da pandemia.
Então, o Bolsonaro tem essas mortes nas costas e a Anísia Trindade, ela simboliza a luta, simboliza a ciência. Ela é de longe, não digo a melhor, porque besteira ficar fazendo... mas o ministério mais importante do governo é o Ministério da Saúde. Então, vamos ver o que o Lula falou. Coloca aí, Gui, por favor. O Gui tá aí? Coloca o videozinho que o Lula bate o martelo. Por isso, companheira Anísia, eu queria te dar os parabéns. A semana passada, eu liguei para a Anísia. Eu tinha visto uma pequena nota no jornal, de que tinha alguém reivindicando o Ministério da Saúde. Eu fiz questão de ligar para a Anísia, porque eu ia viajar para fora do Brasil. Eu disse, Anísia, vá dormir e acorde tranquilo, porque o Ministério da Saúde é do Lula, foi escolhido por mim e ficará até quando eu quiser. E eu tenho certeza que poucas vezes na vida a gente teve a chance de ter uma mulher no Ministério da Saúde para cuidar do povo com o coração, como a mãe cuida dos seus filhos. Aí você vê que ele se emocionou, né? Ele sabe da importância. E ainda tem esse aspecto que ele diz, né, de cuidar com o coração de uma mãe e tudo mais, que resgata esse simbolismo da Anísia Trindade ser a primeira mulher a chefiar o Ministério da Saúde na história do país, tal como ela também foi a primeira mulher a presidir a Fiocruz, né? Então, além de tudo isso, dela representar a ciência, dela representar, né, a luz depois das trevas que foi o Ministério da Saúde do Bolsonaro, ela ainda carrega todo esse simbolismo de ser uma mulher, de ser a primeira mulher a comandar a pasta da saúde, simbolismo que ela já carregava como a primeira mulher a presidir a Fiocruz, essa instituição tão importante, né, Miguel? Exatamente. Eu queria assistir o discurso do Lula, pelo menos um trecho. Coloca aí, Gui, para eu sentir o clima dessa Conferência Nacional. Coloca aí, por favor. Começar cumprimentando os companheiros da mesa. Primeiro, a minha querida companheira Janja. Depois, a minha querida companheira Anísia Trindade. Depois, o meu não menos querido companheiro Márcio Macedo. Depois, também o companheiro querido Camilo Santana, ministro da Educação, que junto comigo e Anísia participamos de um ato dos mais extraordinários essa semana, na verdade, sábado, sexta-feira, em Porto Alegre, no Hospital da Clínica, com investimento de praticamente 500 milhões de reais para transformar o hospital um dos hospitais mais modernos desse país. Quero cumprimentar o nosso querido companheiro, mais conhecido como Hélito Dias, mas vulgo Índio, ex-governador do estado do Piauí e ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Quero cumprimentar a nossa querida Esther Weck, da Gestão e Inovação, a Daniela Carneiro, nossa companheira do Turismo, o Paulo Pimenta, nosso querido companheiro de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Quero acompanhar o companheiro Rodolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso Nacional, em nome de quem cumprimento todos os senadores. Eu estou com um pequeno problema aqui, que é o seguinte. Se tem uma coisa que eu aprendi a valorizar, sobretudo na questão da saúde, é a participação de centenas de deputados e senadores trabalhando em prol da saúde brasileira. Eu estou com uma lista imensa de deputados aqui. Eu só queria pedir para vocês me perdoarem de não precisar ler a nominata inteira, porque é muita gente. Mas eu quero dizer para vocês que eu fui constituinte, estava na sessão em que a gente aprovou o SUS,
E foi a coisa mais impressionante que eu vi. Muitos deputados e muitos constituintes ditos de direita, na hora que se trata da saúde, ele tem um compromisso extraordinário com a saúde de qualidade nesse país, e a gente aprovou o SUS quase que por unanimidade nesse país. Então, eu quero que sintam-se cumprimentado todos os deputados, todas as deputadas, todos os senadores, todos os vereadores, todos os futuros candidatos, os pretendentes candidatos e todos vocês que estão aqui. Queria cumprimentar em especial os companheiros e as companheiras cadeirantes que estão aqui. Eu, na verdade, gostaria, quando terminar minha fala, descer para dar um abraço e um beijo em cada um de vocês. Mas vocês haverão de entender que depois que vocês compraram o celular e querem fazer selfie, é praticamente impossível a gente andar no meio, e eu tenho uma preocupação de, andando no meio de vocês, o pessoal que está atrás, sabe, naquela pressa de tirar uma foto, sabe, vir aqui a gente criar um certo tumulto. Então eu vou pensar até o final. Quem sabe eu dou um beijo daqui mesmo e não crio nenhum tumulto com vocês. Eu sei. Muito bom. Dá um pau, depois a gente continua ouvindo. Mas olha... Depois continuar assistindo.